A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe este dia a cada um que tem disponibilizado o seu tempo, para estar acompanhando este canal que tem um único propósito, único objetivo, que é semear a palavra de Deus, buscando alcançar vidas que possam ser resgatadas, transformadas, fazer conhecer esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que tem o amor e a misericórdia para com as nossas vidas. Ainda que por muitas vezes nós venhamos estar ignorando, venhamos estar desprezando de certa forma, esse amor tão divino de Deus para com as nossas vidas. Mas eu louvo a Deus, louvo a Deus que Ele tem nos dado as oportunidades, de sempre estarmos ouvindo, escutando a sua voz, e num tempo determinado, possamos estar vivendo este amor, vivendo plenamente, este projeto de salvação que Deus tem para com as nossas vidas. Amém? Eu hoje trago uma palavra, da parte do Senhor para os nossos corações, palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que muda a nossa vida, Mas como eu já havia citado no vídeo anterior, que não basta apenas sermos ouvintes. O primeiro passo é ouvir, é ouvir a palavra de Deus, isso é muito importante. Mas temos que também estar praticando, vivendo dia após dia a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, para que ela venha ter o resultado, venha ter realmente a plenitude do efeito para com as nossas vidas. Amém? E hoje eu vou compartilhar, com cada um, e que a graça de Deus, o seu Santo Espírito, venha estar direcionando, a minha vida, usando a minha boca para trazer, realmente não aquilo que eu quero falar, mas o que seja da parte do Senhor, assim como eu tenho ouvido, da parte do Senhor para com a minha vida. Amém? E o texto que eu trago hoje se encontra no Evangelho de Lucas, o seu capítulo é o 17 e o seu versículo é o 32. É um texto pequeno, é apenas um versículo, mas que ele tem um grande poder. Esse versículo tem uma informação muito forte para trazer para os nossos corações. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo 32, que nos vai dizer assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Um versículo, poucas palavras, mas que vai nos arremeter a uma jorrada de eventos, de acontecimentos, para que esse versículo venha estar hoje sendo revelado aos nossos corações. E para muitos que não são adeptos da leitura da palavra de Deus, de momento não podem até entender o significado deste versículo. Mas vamos avançar nessa leitura, nesse contexto, para que possamos absorver melhor aquilo que Deus tem para as nossas vidas de hoje. Aleluia. De início eu quero relatar, que para aqueles que conhecem, quando se relata a Ló, sabe do evento que aconteceu. E para os que não, eu quero trazer algumas poucas informações, porque Ló, ele é um personagem bíblico,
da época patriarca, da época de Abraão, né? Ele era sobrinho de Abraão. Abraão, o homem que Deus, através da sua vida, edificou, né? Projetou a nação de Israel. E esse homem era um homem temente a Deus, era um homem obediente a Deus, cheio de falhas sim, que errou sim, né? Isso também nos traz justamente isso, não é porque Deus nos separou, nos escolheu, que hoje somos infalíveis. Não, nós erramos, continuamos errando enquanto vivemos aqui sobre este plano terreno, né? Mas o foco não é este, né? O foco é trazer justamente essa informação. E dado o acontecimento que chegou a esse versículo, é que em certo tempo houve uma certa divergência na família de Abraão, porque Deus havia delegado uma ordem para Abraão para que, através da sua vida, Deus começasse a traçar o projeto, né, de um povo, de uma nação, e a qual se concluiria na chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E Abraão, né, saiu, obedeceu ao Senhor e levou o seu parente, né? Levou o seu parente, ao qual o próprio Senhor falou que ele deveria sair do meio da sua parentela, né? Mas o afeto familiar acabou fazendo com que Abraão, nesse quesito, não atentasse à ordem do Senhor. Mas prosseguiu, e assim Deus foi abençoando Abraão, né? Deus foi realizando os seus projetos, foi provando Abraão, foi aperfeiçoando Abraão na sua caminhada, na sua jornada. E esse fato eu trarei numa mensagem posterior, né? E o que aconteceu? Diante de Deus estar abençoando, prosperando Abraão, chegou um ponto em que já não havia mais uma harmonia pacífica entre Abraão e Ló, não entre eles em si, mas a sua família, o seu povo ali. Então já estava tendo uma certa complicação e decidiram-se se separar. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. E assim deu-se esse acontecimento, né? Ló, naquele momento, escolheu um lugar à sua vista, que seria um lugar bom, prazeroso para ele, para a sua família, onde ele poderia dar continuidade. E esse lugar deu-se o nome de Sodoma e Gomorra, né? E ali foi onde Ló foi habitar, e ali foi onde Ló foi constituir o seu projeto familiar, onde ele estabeleceu moradia. Mas até então Ló não conhecia, não sabia realmente da estrutura, não sabia realmente da cultura, não sabia quem era aquele povo. Apenas ele se encantou pelas campinas, pelas coisas bonitas que ali haviam. E eles começaram a viver naquele lugar. E foi se passando, o tempo foi acontecendo. Hoje conhecemos realmente o que se tratou aquela cidade, né? Que era uma cidade corrompida, uma cidade idólatra, uma cidade que não tinha temor de Deus. É um povo realmente que não queria saber de Deus. Um povo muito perverso nas suas abominações. E chegou um tempo em que Deus viu aquela cidade, o pavor, as coisas horrendas que ali acontecia, e decidiu, pela sua vontade soberana, destruir, né? Porque sabemos que o que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, são os nossos pecados. Não tem como nós vivermos pacífico com Deus mergulhados no pecado. É diferente de sermos pecador e vivermos praticando o pecado. É totalmente algo contrário àquilo que realmente
estabelece os princípios de Deus. Deus ama o pecador. Deus não abomina o pecador. Deus tem, como que eu posso dizer assim, não é contra o pecador, ele é contra o pecado. Ele é contra o pecado. Isso aborrece o pecado. Tanto é que o pecado é algo tão terrível que foi necessário o próprio Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos termos a redenção, para que pudéssemos receber dele o perdão. Porque se não fosse feito dessa forma, não haveria uma salvação para nós. Não adiantaria fazermos nada para alcançarmos a salvação, porque só através de Jesus Cristo foi nos dado essa condição de salvação. Então essa cidade estava muito terrivelmente afundada na iniquidade. Chegou ao ponto que aborreceu Deus e Deus decidiu destruir aquela cidade. Louvado seja Deus. Mas o que acontece? Havia uma família ali. Uma família que tinha sangue judeu, hebreu. Tinha uma família ali que conhecia este Deus zeloso, esse Deus misericordioso. Mas eles estavam ali de uma forma muito, como que eu posso dizer, talvez numa opressão, né? E o que mais assim pesou nessa situação é que eles conheciam Deus. E quando acompanhamos mais à frente, podemos entender que, de certa forma, algumas pessoas ali do povo hebreu, ditamente da família de Ló, daquele povo que entrou naquela terra, haviam se esquecido de Deus. Eles começaram a viver de uma forma que coincidia com as práticas. Não vou dizer que se afundaram plenamente na iniquidade daquele povo, mas com o tempo eu creio que começaram a praticar algumas coisas, a se apartar de Deus. Mas também eu entendo de uma certa forma que ainda, que por mais naquela situação, Ló ainda tinha o temor de Deus. Eu creio que ainda ali havia uma esperança em Ló. Mas a sua família estava talvez envolvida demais com aquela cidade. E foi justamente, aleluia, quando Deus revelou a Abraão o que haveria de fazer. E por que ele revelou a Abraão e não o fez logo aquela sentença? Porque Deus conhecia o coração de Abraão. Deus tinha falado que Abraão era seu amigo. Então Deus tinha Abraão como um amigo. E qual amigo que vai fazer algo? Se eu tenho um amigo, como que eu vou fazer e eu considero esse amigo? Como que, se eu sei que vai vir uma grande destruição no meio daquela família, daquele meu amigo, e eu não vou avisar para ele? Para que ele possa ter tempo e hábil e tomar as devidas providências. E assim Deus o fez. E naquele momento Abraão se interpôs em prol da sua família que ali estava. E começou a lançar objeções diante de Deus, situações, até que Deus viu e falou: se for dessa forma, eu vou poupar, né? Porque eu creio que ainda havia um pouco ainda de temor
não sei se em toda a família, porque no decorrer vamos entender que o único que realmente se propôs a obedecer foi Ló, porque as demais não quiseram. Aleluia, porque estavam presos a uma situação que vamos ver no decorrer. E justamente foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Deus enviou para anunciar que iria destruir. Chegou diante de Ló, né, e anunciou o que iria acontecer com aquela cidade e que ele se apressasse em tirar sua família daquele lugar. Por quê? Porque, irmãos, é muito importante o que eu vou dizer aqui. É forte. Às vezes parece sermos preconceituosos. Às vezes parece que estamos querendo ser juízes. E não é isso. Mas é a palavra de Deus. E isso vai acontecer na minha vida e na sua vida se nós continuarmos, termos esse mesmo pensamento. Porque Deus enviou para falar apenas a família de Ló. Porque Deus sabia, Deus conhecia o coração de cada um ali. Ainda que por mais tivesse aquela situação, já aquele envolvimento, ainda havia uma esperança. E quando Deus enviou, é algo muito importante, porque a prática do pecado era algo terrível naquela cidade, naquele lugar. As coisas eram horrendas. Tanto que as suas práticas queriam até chegar ao ponto de tocar naqueles que estavam ali para anunciar. Porque Deus apenas falou com a família de Ló. Porque Deus conhece o meu coração. Porque Deus não vai fazer nada à força. Deus não vai para aqueles que realmente Deus sabe. Louvado é o nome do Senhor. Mas quando nós desprezamos, nós não queremos. Deus não tem aliança. Deus não faz aliança com quem não quer aliança com Ele. Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, sim. Mas Deus é justiça. Deus é santo. Deus não é igual o homem que se convence por qualquer situação, não. Deus mantém os seus princípios, Deus mantém os seus atributos. E Deus sabia que aquela nação não queria nada mais com Ele. A maldade chegou de uma tal maneira. Não porque Deus não pudesse mudar, não é isso. Deus não vai fazer nada contra a nossa vontade. Por quê? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio daquela nação era cada vez se afundar no pecado. Não queria mais, não adiantava. Se fosse os anjos que estavam ali, que Deus não queriam saber. Então, para Deus, é a vontade do homem naquele momento, é o livre-arbítrio. Por isso, nos tempos de hoje, estamos vivendo, aleluia, tempos semelhantes, e se não piores, do que daquele período. Porque hoje se é falado em cada esquina, em cada lugar, se é anunciado a palavra de Deus. E mesmo assim nós não queremos ouvir. Mesmo assim nós não queremos dar crédito. Nós não queremos nos arrepender. Mas Deus tem anunciado, Deus tem usado os meios de comunicações da nossa geração. Para o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, não venha estar acontecendo conosco, comigo, com você, com a minha família, com a sua família. Não é um dedo de acusação ou de apontar, mas é um anúncio da verdade, é um anúncio do caminho que nos levará à salvação, à vida eterna. Sodoma não queria saber, estava mergulhada nas suas iniquidades, nos seus deleites, nos seus prazeres. Para ele o que valia era aquele momento ali.
não queriam saber de salvação. Mas Deus preparou, separou, avisou para aquela família. Prepara para sair deste lugar. Vocês vieram com seus próprios pés, mas eu vou tirar vocês daqui. Eu não quero que vocês sejam consumidos pelo juízo que está por vir. Mas cabe a cada um de vocês a escolha. Se eu acreditar, se vocês acreditar, vai vir o juízo. Se vocês não acreditarem, o juízo virá da mesma forma. Só que a diferença entre vocês acreditar e não acreditar é que acreditando, vocês serão privados, serão poupados. E essa é a nossa geração hoje. Temos anunciado que está chegando o grande dia. Está chegando o dia do juízo do Senhor para todos nós. Mas ainda nós queremos estar presos aos nossos deleites, aos nossos prazeres. Não queremos largar. Assim como Sodoma não queria largar. Mas o ponto, irmãos, que eu quero trazer foi justamente o foco em que estava na mulher de Ló. Porque foi escrito, lembrai-vos da mulher de Ló. É onde vai entrar a minha vida e a sua vida, nesta palavra. Porque a ordem de Deus foi, pega a tua família, sai às pressas para longe deste lugar. E falou, não olhe para trás. Aconteça o que acontecer, não olhe para trás. Porque se olhares, vocês virarão uma estátua de sal. Vocês, se olharem para trás, vocês morrerão. Perderão a sua salvação, a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Não olhem para trás, saia à pressa. E o olhar para trás, igreja, meus irmãos, significa justamente isto. Quando o nosso coração ainda está preso com as coisas deste mundo. E o mais importante, impressionante nesta palavra, o mais impressionante nesta palavra é que eles saíram. Muitos ainda ali relutaram, não quiseram, resistiram. Mesmo assim, o Deus esforçou eles para que saíssem pelo seu amor e pela sua misericórdia. Aleluia! Eles saíram. Os anjos tomaram pelas mãos e levaram para longe daquele lugar para não sofrerem o juízo. Mas ele falou, não olhem para trás, não olhem. Eles saíram. Estavam livres. Passaram a porta daquele lugar. Estavam livres do juízo de Deus. Mas ao longe, a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E conhecemos a história. Naquele mesmo momento ela se tornou uma estátua de sal. Ela se tornou uma estátua de sal. Mesmo longe da cidade, mesmo longe onde ia cair o juízo de Deus, apartado de tudo aquilo que estava ali, mesmo fora do envolvimento, ela perdeu a sua vida.
Por isso é importante, neste momento, olharmos dentro de cada um, olharmos entre nós mesmos. Porque muitas vezes nós até saímos, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o que Deus mandou fazer, estamos fazendo. Nós até saímos do meio, mas o nosso coração ainda está lá. O nosso coração ainda está preso ao passado. É preciso sermos libertos. É preciso nos largarmos, ainda que isso vá nos doer. Eu sei que quando nós estamos envolvidos nessas coisas, a nossa carne deseja. Sei que não é fácil. Mas a salvação ela é tomada à força. Não é da forma que nós queremos. A mulher olhou para trás e naquele mesmo momento recebeu o juízo de Deus. Uma mulher que conhecia, veio de uma família, de uma linhagem, que tem o temor de Deus, conhecia o Deus poderoso, mas se deixou vencer pelo pecado, se deixou vencer pelos prazeres, não queria largar os prazeres. E isso nos arremete que nós não podemos servir a dois senhores. Não é que não podemos desfrutar das coisas deste mundo. Podemos sim, porque Deus nos deu. Porque estamos nesse mundo. Mas não podemos termos a nossa vida presa a isso. Entre escolher viver os deleites e ter a salvação e ter a vida com Deus, que escolhamos a vida com Deus. Porque as coisas deste mundo são passageiras, são transitórias. E as coisas que Deus tem para mim e para você são eternas. Quanto vale o nosso sofrimento? E muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos sendo oprimidos, mas não queremos largar. Ao ponto de perdermos a nossa vida. Temos que tomar uma posição hoje. Deus está falando que venhamos sair deste lugar. E este lugar significa justamente a nossa zona de estar que temos neste momento. O que estamos fazendo, o que estamos produzindo. Onde está o nosso coração? Porque se permanecermos, sofreremos o juízo do Senhor. Está por vir. Aleluia. Por isso, meus amados, não é uma religião que vai nos salvar. Não é apenas conhecer a palavra que vai nos salvar, não. Não é apenas eu ter um traje de um bom homem, de uma boa mulher, não. É a obediência a Deus. A mulher de Ló conhecia as leis. A mulher de Ló tinha participação nas cerimônias hebraicas, judaicas. Conhecia todos os caminhos que levava ao Senhor. Mas não foi o suficiente para salvar, porque a vida dela não havia transformação. O coração dela ainda estava preso àquela cidade, aos deleites, aos prazeres. Temos que a cada dia pedir a misericórdia de Deus para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar, porque esse mundo, ele é um imã que nos atrai. E é perigoso. As coisas deste mundo encantam os nossos olhos, mas pode ser a nossa ruína.
Temos que sermos sóbrios, vigilantes. Aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então que neste momento, meus amados, vamos mudar a nossa vida, o nosso caminhar. Vamos pedir ajuda ao Senhor, que limpe o nosso coração das coisas que não agradam a Ele, a nossa mente, as nossas obras, as nossas atitudes. Porque mesmo fora de Sodoma e Gomorra, se o nosso coração não estiver transformado, nós iremos perecer. Eu posso não estar praticando, mas o meu coração ainda estiver contaminado, isso vai pesar na minha vida. Mesmo fora de Sodoma, ela perdeu a vida. Ela se deixou vencer pelo desejo e olhou para trás. Não existe conversão se não houver rupturas. Temos que romper vínculos que nos separa de Deus. Temos que romper vínculos daquilo que nos afasta de Deus, para que a nossa vida realmente seja transformada. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor manda a palavra hoje. O mundo está sentenciado já ao juízo. Breve descerá sobre a terra o juízo de Deus. O que estamos vivenciando esses últimos tempos são apenas sombras, sinais do que está por vir. Vamos nos apressar, amados. Vamos nos apressar para os braços do Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que o Espírito Santo fortaleça os vossos corações, transmita mais e mais, revelando mais e mais a cada um de vocês. Aleluia. Para que possamos sermos poupados daquele grande dia. Louvado seja Deus. Então fiquem com essa palavra, meditem, reflitam. E que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Compartilhem esse vídeo, divulguem, se inscrevam, ajudem esse canal, porque esse é o meu intento, é usar dessa ferramenta para anunciar, alcançar vidas, e para que possam receber o dom da salvação do Senhor, assim como uma vez fui alcançado, e é o meu desejo para com vocês. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.